Katyn é um garoto órfão inútil e bom para nada que recebe uma arma divina e desperta seus poderes divinos 100 anos atrás. O Rei Demônio, W, liderou um exército de monstros para atacar o reino dos deuses. O deus da guerra, Shun, que é o guardião do templo ocidental, luta sozinho contra todo o exército de demônios e dá uma surra em muitos demônios. Mas, justamente quando as coisas começam a melhorar para os deuses, o demônio celestial trai e esfaqueia Shun nas costas. Seu espírito se parte em 72 pedaços e se espalha por todo o mundo mortal com Shu Shangon. Os demônios assumem o controle da guerra e, como resultado, o deus Shigia decide selar tanto deuses quanto demônios no reino do vazio usando todo o seu poder, o que significa que os deuses perdem sua proteção budista. Isso bagunça as coisas nos 6 reinos e faz as pessoas sofrerem. Para consertar isso, eles precisam do poder de Shan para quebrar o selo e salvar os deuses, trazendo de volta o budismo no presente. No deserto, há uma pequena casa tremendo por causa dos ventos fortes. Dentro, há 2 irmãos, Gen e Katyn. Gen, o mais velho, diz para Katyn calar a boca porque o pai deles irá protegê-los. O vento piora e Gen coloca seu irmão morto de peso em uma cesta. Eles saem correndo da cabana antes que ela caia por causa de um deslizamento de terra. Lá fora, vemos o pai deles com um bastão lutando contra um demônio armado com uma corrente e uma pedra grande. Eles estão lutando com força total, mas o demônio acerta o homem, mandando-o voando para uma pedra. Gen aparece com suas 2 espadas de madeira patéticas para ajudar o pai, mas o demônio tenta acertá-lo. Seu pai age rapidamente, bloqueando o ataque do demônio com seu bastão. Ele repreende seu filho idiota por não ter ido para a caverna como deveria e usa habilmente seu bastão para jogar seus 2 filhos em segurança em uma montanha próxima. O pai continua lutando contra o demônio, transformando seu bastão em nunchakus e enrolando os braços do demônio com eles. Ele desequilibra o demônio, acerta seus joelhos e tenta estrangulá-lo com as correntes. O demônio é forte e se liberta, mandando as correntes despedaçadas voando. O pai chuta os pedaços de sua arma quebrada e os transforma em projéteis com um encantamento. Ele cerca o demônio com esses pedaços e recita um mantra para selar o demônio. Uma misteriosa energia elétrica vem dos pedaços da arma quebrada e segura os braços e o pescoço do demônio. Então, as montanhas ao redor dele se transformam em dedos gigantes e prendem o demônio sob uma pilha de rochas. Depois de toda a ação, o pai se encontra com seus filhos inúteis e diz a eles que precisam correr porque o selo só pode manter aquele demônio preso por pouco tempo. Gen está confuso. Então seu pai explica que o demônio com o qual estão lidando se chama Aura e é um demônio que vai atrás de caçadores de demônios. Eles vão para um lugar que se parece com uma árvore gigante com letras OP feitas de seus galhos. Seu pai pula lá embaixo e diz a eles para seguirem até uma caverna estranha que é como um templo subterrâneo. Seu pai desbloqueia um selo especial e uma porta se abre. Então algumas raízes se movem e eles encontram 2 espadas presas em um monumento. O pai pede para Gen segurar uma das espadas enquanto ele segura a outra. Quando ambos as tocam, as espadas ficam brilhantes e douradas. Eles retiram as espadas e uma pequena caixa dourada surge do chão. O pai diz que essa caixa é super importante. Ele explica que é destinada ao seu irmãozinho inútil quando ele crescer, então Gen deve entregá-la ao irmão. Em seguida, o pai lhe dá a outra espada e diz que são espadas especiais de caçadores de demônios que foram passadas por gerações. Gen sente que não merece isso, mas seu pai lhe diz que ele ainda é lixo, mas vem aprendendo sobre espadas desde pequeno. Se ele não se tornar um grande caçador de demônios, o pai o baterá no além. De repente, há um tremor forte e eles percebem que o demônio escapou do selo. Os 2 correm através de um túnel e há algumas luzes nas paredes. Seu pai diz que esses símbolos são como escudos mágicos para manter os demônios fora. Eles chegam a uma ponte sobre um lago de lava e seu pai lhes diz que é a casa espiritual dos caçadores de demônios. Gen pergunta se esses amuletos de barreira podem deter o demônio Azura, mas seu pai diz que eles não podem pará-lo, apenas mantê-lo preso. Gen está um pouco confuso, mas então o demônio arrebenta o teto e joga seu pai no chão. O pai usa sua magia e lança luzes brilhantes no demônio, distraindo-o. Em seguida, ele faz outro feitiço que prende o demônio numa esfera de luz e ele cai na lava. As crianças estão assustadas pelo pai, mas quando a fumaça se dissipa, ele está bem. Eles ouvem um sino e a mão de uma mulher passa direto pelo peito de seu pai, o que realmente os assusta. O pai está todo confuso sobre como o demônio passou pela barreira e ela lhe diz que já estava ali, mas ele não podia vê-la. Ele cai de joelhos por causa do ferimento quando vê seus filhos patéticos. Ele decide salvá-los com suas últimas forças, diz a Gen para proteger seu irmão e lança um grande feitiço que cria um escudo de luz ao redor das crianças. O demônio não quer que eles escapem, então ela ataca o escudo e arranha a bochecha de Gen, mas não consegue machucá-los e o feitiço os teleporta para a segurança. Seu pai está feliz por tê-los salvado e diz a eles para salvar o mundo. Alguns anos depois, encontramos Gen relaxando em um galho de árvore esperando por Katyn, que está tentando vestir uma fantasia de lagarto. Enquanto isso, há 2 caras, um homem velho assustado
soldado e um jovem monge, entrando em uma casa mal assombrada. O velho pede ajuda ao monge para se livrar de um demônio na casa. O monge espalha um pó mágico estranho e vê pegadas de lagarto na parede. Ele percebe que é um demônio jeco muito antigo e diz ao velho para fugir, mas quando ele tenta exorcizar o demônio, uma voz nas sombras começa a rir e pergunta por que ele está fingindo. O monge não aceita isso e começa a rezar e a tirar suas contas de oração no demônio. O jeco demônio aparece e o monge acidentalmente o decapita com seu bastão, o que não deveria acontecer. O lagarto sem cabeça começa a falar, assustando o monge patético. Ele recua e esbarra em Gen, que o nocauteia com um soco. Quando o estúpido monge acorda, encontra os dois irmãos na frente dele e está amarrado a uma coluna. Eles mostram a ele a fantasia de lagarto e o homem tenta parecer grato por eles terem derrotado o demônio, mas Gen o avisa para contar a verdade ou enfrentar consequências. O monge confessa que fingiu ser um caçador de demônios e se uniu ao demônio lagarto para ganhar muito dinheiro. Eles enganaram as pessoas na aldeia com exorcismos falsos e dividiram o dinheiro. Após essa confissão, ele diz que todo o seu golpe depende de sua aparência. Ele diz que é tão bonito que as pessoas acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse, até mesmo se ele afirmasse ser Buda, mas Gen seria visto como um bandido patético e não como um caçador de demônios. Gen não gosta desse comentário e faz com que ele engula suas palavras. Mais tarde, vemos o monge usando a cabeça da fantasia de lagarto com um rabo de réptil pertencente ao jeco demônio se contorcendo no chão. Na manhã seguinte, os irmãos têm uma cerimônia especial para tornar Katin um homem, já que ele completou 14 anos. Gen espalha pó dourado sobre ele e ativa talismãs para dar a Katin o poder de lutar contra o mal, tornando-o oficialmente um caçador de demônios. Gen pergunta como Katin se sente, mas ele diz que não se sente digno do título e do poder. Seu irmão encoraja e lhe dá a caixa que o pai deles deixou. Katin a abre e encontra uma pequena haste de metal com gravações na ponta. Ele fica um pouco decepcionado, mas Gen também não sabe para que serve, apenas que o pai deles disse que era o destino de Kim. Ainda assim, Katin aprecia como um presente de seu pai. Do nada, um velho aparece correndo desesperado precisando de caçadores de demônios. Ele diz que sua cidade está em apuros porque há uma estranha letra PM que faz as pessoas desaparecerem. As pessoas pensam que é um gato demônio causando o problema, e ele tem uma bolsa de moedas para implorar por ajuda deles. Quando Katin pergunta a Gen se devem aceitar o trabalho, Gen acha que pode ser outro truque, além de eles não terem resolvido coisas importantes sobre a cerimônia de maioridade de Katin, como encontrar um mestre para ensiná-lo a ser um homem. Enquanto se afastam, Gen esbarra no velho e a bolsa de moedas cai, revelando um sino pequeno. Gen se lembra de que é demônio que apagou o pai deles tinha esse sino. Gen agarra o braço do velho e pergunta de onde veio o sino. Eles então vão para a vila, e na entrada há uma névoa espessa. O velho diz que as pessoas entram na névoa e desaparecem, mas os irmãos não se importam e entram mesmo assim. Quanto mais fundo vão, mais difícil é ver por causa da névoa. Katin reclama, mas Gen diz que isso significa que estão perto de seu alvo. Mas então ele olha para trás e Kim sumiu. Uma voz de garota pergunta a Gen quem ele está procurando. Ele diz a ela para contar a verdade sobre a origem do sino, prometendo não machucá-la se ela sair da cidade. Mas, em vez disso, ela o ataca como uma louca, e ele esquiva de tudo. Ela acaba sendo uma demônio garota gato e tenta arranhá-lo, pegando as costas dele. Gen fica sério e começa um ataque giratório que dissipa a névoa e a derruba. Ela está com medo e diz que só estava caçando comida e que as pessoas desaparecidas se perderam, não foram machucadas. Depois de tentar enganar Gen seduzindo-o, ele pergunta a demônio se ela sabe de onde veio o sino. Ela diz que o encontrou por acaso e não faz ideia de onde veio. Gen decide deixá-la ir, mas ela aproveita sua gentileza e lança um ataque surpresa por trás. No entanto, Gen percebe seu plano e a corta rapidamente com sua espada. A demônio garota começa a desaparecer e avisa Gen que seu irmão vai vingá-la matando Katin, deixando Gen preocupado. Por outro lado, Katin enfrenta um demônio gato macho que o manda voando com um ataque. O demônio está decepcionado achando que os caçadores de demônios seriam mais fortes, mas encontra apenas uma criança estúpida e fraca. Katin fica furioso ao ouvir isso e pega um pedaço de pau do chão para desafiar o demônio. Gen observa de uma torre d'água, vendo isso como o teste final de Kim antes de se formar. O demônio gato lança vários ataques, mas Katin os bloqueia com sua haste improvisada. O demônio diz a ele que é inútil lutar porque sua irmã provavelmente apagou Gen e Katin sabe que seu irmão também é um perdedor, mas ele não será derrotado. Ele consegue acertar alguns golpes no demônio, deixando-o furioso. O demônio aumenta sua velocidade, desferindo alguns cortes e quebra o bastão de Katin. Gen se prepara para intervir, mas Katin percebe o objeto inútil que seu pai lhe deu. Ele brilha, se alonga e se transforma em um cajado dourado, despertando seus verdadeiros poderes. Ele o usa como uma lança para empalar o demônio. O cajado emite uma onda mágica por todo o universo, chamando a atenção de várias pessoas familiarizadas com a lenda do deus da guerra. O demônio gato ainda está vivo, embora esteja gravemente
gravemente ferido. Katin também está machucado, mas está inconsciente e não sabe o que está acontecendo. O demônio gato está com medo de que Katin o machuque quando acordar, então ele tenta puxar o cajado de seu peito, mas então Gen vem ajudar. Gen está com suas espadas prontas e quer saber de onde veio o sino. O demônio gato não quer dizer, então Shen ameaça machucá-lo a menos que ele conte tudo. Shen faz o sino tocar um pouco, assustando o demônio gato. De repente, o demônio gato começa a falar e diz que uma demônio senhora lhe deu o sino. Ela disse a ele que quando o sino tocasse, 2 irmãos apareceriam. Depois de ouvir o som do sino novamente, o demônio gato entra em transe. Gen aproveita essa oportunidade para perguntar ao demônio gato quem é a demônio senhora, mas o demônio gato diz que os demônios não podem saber sua identidade. O demônio gato diz que lhe disseram para eliminar os caçadores de demônios e pegar os fragmentos do espírito. Quando o demônio gato termina de contar a verdade, o sino fica louco e voa para dentro de sua boca, fazendo-o explodir. Gen tenta proteger Katin da explosão enquanto isso acontece. Durante tudo isso, 2 celestiais assistem a tudo em uma tela. Há um jovem e uma jovem. A garota imediatamente transforma o braço em um canhão e eles se teleportam de sua enorme nave espacial para o reino da Terra. Quando Katin acorda, Gen diz a ele que ele fez um trabalho patético na luta e depois o manda pegar sua nova arma evoluída. Enquanto Katin vai buscá-la, Gen pensa no que o demônio gato disse sobre os fragmentos do espírito. Ele não sabe o que é, mas está curioso sobre como está conectado ao assassino de seu pai. Quando Katin pega o cajado, ele volta ao seu tamanho original. Ele mostra a Gen que apenas ri porque eles não sabem como fazê-lo crescer como antes. Mas o momento deles é interrompido pelos 2 celestiais de antes. Eles notam a garota usando uma máscara de porco. A garota pergunta ao companheiro sobre as chances do cajado ser o que estão procurando. Através de sua tela, ele analisa os irmãos e o pequeno cajado nas mãos de Kim, confirmando que é o que eles estão procurando. Eles se aproximam dos irmãos. Gen, embora gravemente ferido pela explosão anterior, tenta defender seu irmão, mas não consegue. Katin tenta se apresentar, dizendo que são caçadores de demônios contratados pelo chefe da vila para eliminar os demônios na aldeia. A garota então ordena que Katin entregue o cajado que ele está segurando. Vendo as intenções dos estranhos, Gen diz que se eles querem o cajado, terão que passar por ele. Ele rapidamente ataca a garota com sua espada, mas ela consegue derrubá-lo ao acertá-lo com seu canhão. Katin corre para seu irmão para verificar como ele está e a garota ameaça atirar neles se não entregarem o cajado. Os 2 irmãos não têm medo algum. Gen começa a discutir com a garota, chamando-a de cabeça de porco, o que a deixa muito brava. Mas o jovem homem intervém e para a briga. Ele diz que não querem machucar ninguém e usa um feitiço de seu dispositivo de tela para curar os ferimentos de Gen. Com Gen se sentindo melhor, ele pergunta quem são eles e por que querem roubar o cajado de seu irmão. A garota explica que o cajado, conhecido como Ferro Shenen, sempre pertenceu a eles. Era a arma do deus da guerra Xuan, que era o guerreiro mais forte entre os deuses. Os estranhos se apresentam como mensageiros celestiais do clã das fadas. O rapaz se chama Shalo e a garota é Xia. Quando ela tira a máscara, os irmãos dizem o quão bonita ela é, e ela cora. Eles pedem aos estranhos para explicarem mais sobre o que está acontecendo. Xia conta a história da queda do deus da guerra e a lenda de que eles precisam encontrar 72 pedaços de seu espírito para desbloquear o selo do reino do vazio e libertar os deuses. O cajado divino é a chave, pois pode detectar os fragmentos do espírito. Gen acha que isso pode estar conectado ao que o demônio gato lhe disse, e espera que, ao conseguir esses fragmentos do espírito, possam encontrar o assassino de seu pai. Por isso, ele não quer que seu irmão entregue o cajado. Gen tenta saber mais sobre os planos dos estranhos e pergunta como eles têm tanta certeza de que este é o cajado divino. Xia explica que o livro celestial diz que o cajado divino é uma das armas feitas pelo Deus da criação. Quando ele desperta, emite uma energia forte que pode se espalhar pelos 6 reinos, e é assim que o encontraram. Isso surpreende Katin. Shao explica que não é apenas o Deus selado no reino do vazio, o rei demônio W-San e seu exército de demônios também estão lá. Os seguidores do rei demônio podem sentir a energia também. Gen ainda não está certo se pode confiar nesses estranhos, com o mundo estando tão caótico e perigoso. Ele diz a eles que ninguém pode ser confiável nos dias de hoje. Isso deixa Shewa furiosa, e ela aponta sua arma para eles, dizendo que estão determinados a pegar o cajado, quer Gen acredite neles ou não. Mas seu amigo a impede. Jaya continua dizendo que se não conseguirem reviver o deus da guerra e abrir o selo dos deuses, o mundo permanecerá em caos. Se os demônios chegarem lá primeiro e liberarem o exército demoníaco, será o fim do mundo. Katin pergunta se dar a ela o cajado salvará o mundo, e ela promete que se encontrarem todos os fragmentos e reviverem o deus da guerra, a paz voltará aos 6 reinos. Então, Katin confia nela e entrega o cajado. Jaya transforma seu canhão de volta em seu braço, mostrando que não há mais ameaça, e diz que é uma promessa. Katin se sente triste por abrir mão do cajado, que era o presente de seu pai, mas Gen o tranquiliza, dizendo
dizendo que seu pai apoiaria a escolha dele. Jin acha que desistir do cajado divino significa perder o rastro da demônio, mas ele não quer seu irmão em perigo. Ele sugere que eles vão ver o chefe da vila para a recompensa deles e uma festa para Kathin. Quando estão prestes a sair, Jaya fica irritada porque o cajado é falso. Kathin o pega de volta dela, e ele se transforma novamente em um cajado dourado. Isso a surpreende, porque ele se transforma em ferro sempre que ela o segura. Shao explica que o cajado está adormecido há 100 anos e apenas alguém com um coração puro pode despertá-lo. Em resumo, ele escolheu Kathin como seu novo dono. A patética Xiao então declara que os irmãos irão com eles, já que, se o cajado escolhe um dono, ninguém mais pode usá-lo, a menos que o dono original não exista mais. Jin fica emocionado, parecendo que o destino está do lado deles. E assim, a jornada deles começa com os dois seres celestiais. Depois de receberem sua recompensa por salvar a vila, todos sobem em um navio invocado por Shao, o que surpreende completamente os irmãos. No navio, os dois irmãos estão festejando e comendo toda a carne que lhes é dada. Isso deixa a estúpida Xiao furiosa porque eles estão comendo como se não tivessem comida há anos. Jin a provoca, dizendo que ficará magro como ela se não comer. Ele continua provocando-a ao não deixá-la pegar o último pedaço de carne. Mas então o sistema de aviso do navio avisa sobre um obstáculo que eles precisam evitar. O navio desvia para evitar o obstáculo, e eles quase atingem uma mulher deitada no meio do deserto. Jin vai verificar e vê uma mulher no chão. Quando se aproxima, vê que ela está muito machucada e sangrando do estômago. Ele se prepara para trazê-la para o navio, mas Xiao não quer uma pessoa desconhecida a bordo. Jin, sendo um caçador de demônios, não pode deixar uma pessoa ferida para trás. Ele até se pergunta se Xiao está com ciúmes porque a mulher tem uma figura melhor que a dela. Isso deixa Xiao meio sem palavras e ela pergunta se Jin não acha estranho que a mulher esteja sozinha no meio do deserto. Eles têm uma pequena discussão, mas decidem ajudar a mulher no final. Mais tarde, a mulher agradece por sua ajuda, mas Xiao diz a ela que, se ela estiver bem, deve ir embora, como de costume. Jin e Xiao começam a discutir enquanto Kathin dá um copo de água para a mulher. Xiao pergunta como ela se machucou, e ela conta que encontrou bandidos no dia anterior que tentaram atacá-la. Quando ela tentou escapar, eles a esfaquearam no estômago. Ela se escondeu até que eles fossem embora, e agora está com medo de encontrá-los novamente. Jin fica furioso e quer matar os bandidos imediatamente, mas Xiao lembra ele que, se ele sair do navio, não poderá voltar, então ele deixa para lá, já que a mulher está segura agora. A mulher pergunta para onde eles estão indo e se eles poderiam levá-la até o desfiladeiro sombrio. Jin diz que é uma grande coincidência, pois estão indo lá procurar os fragmentos espirituais do deus da guerra. Ela não entende muito bem, então Kathin explica que estão procurando esses fragmentos, embora não saibam como são. Ele mostra a ela o cajado divino e conta como ele sentiu um fragmento no desfiladeiro sombrio. Isso a deixa interessada, mas Xiao rapidamente pega as mãos de Qin, dizendo-lhe para esconder o cajado da mulher, porque não é da conta dela. Então, Xiao diz que está tarde e que eles devem descansar e ir para o desfiladeiro sombrio de manhã. Depois que os seres celestiais saem, Jin pergunta o nome da mulher, e ela diz que se chama Xin. Mais tarde, os dois irmãos e Xin estão dormindo na mesma sala. Xin acorda e tenta usar um fio semelhante a uma teia de uma aliança para pegar o cajado de Kathin, mas ele cai no cabelo dele. Ele escova a teia e ela cai em Jin, que sorri, mas não acorda. Isso assusta Xin, que se pergunta que tipo de sonho eles estão tendo. Antes que ela possa tentar de novo, a porta se abre, e ela finge estar dormindo quando Shao entra. Na manhã seguinte, Jin e Kathin saem de seu quarto. Jin está todo animado com um sonho que teve em que lutou contra monstros, mas Xiao grita com ele para que se cale. Foi quando eles perceberam que a nova amiga Xin não estava com eles. Jin pergunta onde ela está, e Xiao diz que ela não estava lá quando acordaram. Jin fica preocupado que ela possa encontrar os bandidos novamente e sente que deveria ter ido com ela. Kathin fica ainda mais assustado porque percebe que não tem mais seu cajado divino. Enquanto isso, Xin entrou em uma floresta que levava ao desfiladeiro sombrio. Voltando um pouco no tempo, ela se encontrou em uma caverna cercada por dois demônios e alguns bandidos estão em um trono no final de uma escadaria. O chefe demônio sentou-se com seu braço direito, que também era um demônio. Acima deles, a irmã de Xin, Zion, estava pendurada no teto. Parecia que os demônios a haviam sequestrado. O segundo demônio segurou o rosto de sua irmã e disse que os mensageiros celestiais haviam encontrado o cajado divino e estavam vindo. Eles precisavam de Xin, que era a melhor ladra do mundo, para roubar o cajado divino dos celestiais. A irmã de Xin implorou para que ela não fizesse isso, mas Xin pensava que o cajado poderia ser apenas uma lenda, porque ninguém o encontrara por 100 anos. O chefe demônio a corrigiu e mostrou a ela um fragmento espiritual do deus da guerra que sentiu o despertar do cajado. Ele fez algumas rochas flutuarem e a caverna tremeu para mostrar o poder da paz espiritual. Ele disse que o cajado divino era a arma mais poderosa de todas e se ele o obtivesse junto com o fragmento espiritual, ele dominaria todos os demônios. Xin ficou assustado
assustada com o poder e com o que aconteceria se ela desobedecesse a ele. Ela perguntou se eles libertariam ela e sua irmã quando conseguissem o cajado. O líder apenas riu, prometendo devolver sua irmã assim que tivesse o cajado. Xiao implorou para que ela não fizesse isso e lembrou-a de uma promessa de nunca roubar novamente. Isso fez Jing pensar, mas o demônio ao lado de sua irmã disse que a machucariam se ela não fosse. Isso deixou Jing furiosa, e ela disse ao líder que traria o cajado mesmo que tivesse que lutar. Enquanto isso, no presente, Jing segurava o cajado divino perto do coração, pronta para ir salvar sua irmã do desfiladeiro sombrio. Enquanto isso, Jin e Katin encontram-se em apuros, pois Xiao está muito chateada com eles por salvarem alguém que acabou sendo uma mentirosa. Eles até perderam o cajado divino, o que a deixa ainda mais irritada. Jin pede desculpas por não perceber que Jin estava mentindo, mas Xiao a continua repreendendo-os, dizendo que Jin caiu em seu charme. Xiao tenta acalmar os ânimos e pede a todos que fiquem calmos, mas Xiao a diz a ele para se concentrar em pilotar o navio enquanto ela ensina uma lição aos dois irmãos. Depois de um tempo, Xiao para o navio, dizendo que sente cheiro de pólvora e que ele precisa de um pouco de ar fresco. Ele menciona que encontrou Jing e o cajado, o que surpreende a todos. Enquanto continuam sua jornada, Katin pergunta para onde estão indo. Xiao responde que estão indo para um lugar chamado Caverna da Teia de Aranha. Ele explica que é complicado de navegar, assim como teias de aranha, e é fácil se perder lá dentro. Quando chegam à entrada da caverna, Xiao usa seu tablet para mostrar o sinal do cajado divino e do fragmento espiritual. Isso motiva Xiao, que está determinada a recuperá-los imediatamente. Dentro da caverna, o chefe demônio e seu segundo estão se preparando para uma troca. Jing joga o cajado para o chefe demônio e é reunida com sua irmã Zen. Zen se desculpa por ter ido ao desfiladeiro sombrio sozinha, o que levou à sua captura e Jing sendo chantageada para roubar. Jing tranquiliza sua irmã e promete fazer o que for preciso para protegê-la, mesmo que isso signifique suportar a maldição de roubar por muito tempo. Enquanto tentam sair, o segundo demônio bloqueia o caminho delas. O chefe demônio diz a Jing que sua saída não estava no acordo. Jing o ataca com seu fio de teia, mas ele desvia. No entanto, o fio se enrola em volta da perna dele, fazendo-o cair e lançar o cajado para o alto, que Jing pega. O segundo demônio avança em Jing, mas ela usa o cajado e tenta fazê-lo se estender. O demônio fica assustado, mas nada acontece. Depois de um momento tenso, ela dispara o fio no rosto do demônio, cegando-o brevemente. As duas irmãs aproveitam essa chance para fugir, mas Zen tropeça e cai. Mesmo que sua irmã diga para ela ir embora, Jing fica para protegê-la, enquanto os demônios se aproximam. Jing dispara outra teia, mas o líder a corta com sua espada e tenta atacá-la. Jing consegue empurrar sua irmã para longe do perigo a tempo, evitando por pouco o ataque. Zen está assustada, mas tenta lutar contra o outro demônio, embora esteja muito fraca. Enquanto isso, Jing continua lutando com o chefe demônio. Ela usa sua teia para prender o demônio, que está prestes a machucar sua irmã, contra a parede. O chefe demônio diz a ela para se manter focada e continua atacando-a. Ela tenta esquivar-se de seus movimentos e usar seus poderes de teia, mas ele a surpreende com um feitiço de pedra que a derruba. Zum está realmente assustado e vai verificar sua irmã. Jing diz a ela para correr e escapar, mas o segundo demônio se solta das teias e aprisiona as meninas com uma barreira especial, graças ao poder do fragmento de espírito. Jing fica surpresa ao perceber que o segundo demônio também possui um fragmento fora da caverna. Xiao diz ao grupo que pode seguir o rastro do cajado, já que a caverna é muito complexa para encontrar o melhor caminho. Jin sugere se dividirem e pede a Katin que se junte a ele. Xiao os adverte para não serem enganados novamente enquanto saem mais fundo na caverna. Katin começa a se preocupar porque todos os caminhos parecem iguais. Jin tranquiliza Katin, dizendo que consegue sentir o aroma único de Jin em uma das passagens. Eventualmente, eles alcançam uma área mais aberta e ouvem Jin tentando negociar com os demônios. Ela oferece dar-lhes o cajado em troca de deixá-los ir, mas os demônios recusam. Eles querem tanto as irmãs quanto o cajado. O estômago de Jin começa a sangrar e sua irmã está preocupada. Zen implora aos demônios que as poupem, prometendo fazer o que eles pedirem. O chefe demônio aceita, prometendo não feri-las se cooperarem. Os irmãos observam do esconderijo deles, embora Katin queira ajudar, Jin diz a ele para esperar pelo momento certo. Então, os demônios desativam a barreira e as coisas quase tomam um rumo sombrio, mas Jin empurra sua irmã para longe e arranha o rosto do demônio com sua teia. O chefe demônio fica furioso e tenta ferir Jin com um feitiço de pedra, mas Zen se interpõe para protegê-la e é gravemente ferida. Ela se desculpa com sua irmã por toda a confusão que causou antes de falecer, fazendo Jin gritar e lamentar. Jin fica furioso e ataca os demônios com suas espadas. O líder consegue invocar uma grande espada para bloquear o ataque de Jin. Jin diz a Jin para ir para um local seguro, enquanto Katin tenta atacar o segundo demônio por trás, mas falha e é jogado no chão. De repente, há uma enorme explosão que surpreende todos. Xiao e Sha entram na caverna ao explodirem
um buraco com o canhão de braço de Sheoa. Os demônios não esperavam que eles chegassem tão rapidamente. Sheoa tenta atirar em Zing, mas Jin intercepta o disparo, fazendo-o explodir no teto da caverna. Jaya fica furiosa e tenta atacar novamente, mas Katin a impede e tenta acalmá-la. Katin diz a ela que há algo que eles não sabem, mas Sheoa pensa que ambos perderam a cabeça. Ela então percebe os dois demônios protegidos por uma barreira mágica. Sha descobre que os demônios estão usando o fragmento de espírito do deus da guerra. O líder zomba do grupo dizendo que o canhão deles não é suficiente para derrotá-los. Sheoa pede a ele que não seja tão confiante, enquanto se prepara para atirar, e Jin pede a Zin que leve sua irmã embora. Ele também pede a Katin que a ajude. O segundo demônio tenta impedi-los, mas Jin ameaça acabar com ele se der mais um passo, o que o faz parar. O demônio percebe que as espadas de Jin são espadas de caça a demônios. O líder chama seus capangas, que cercam o grupo. Jabba não está nada assustada, ela provoca o líder e o chama de fraco. Isso realmente enfurece o líder, que ordena que seus capangas ataquem sem esforço. Jabba pede a Shao que cuide deles. Shao usa seu tablet para convocar um grande tornado de vento, lançando muitos bandidos para fora da caverna. Isso surpreende os demônios e apenas os dois deles restaram do grupo deles. Eles estão maravilhados com o poder dos seres celestiais. Jin diz ao irmão para levar as garotas e sair dali, mas o líder não vai deixá-los escapar tão facilmente. Ele ataca com uma salva de espinhos de pedra, mas o feitiço de tornado de Shao levanta Zing e Katin do chão, salvando-os. O chefe demônio tenta um poderoso ataque com sua espada, mas Jin bloqueia com suas espadas. O segundo demônio atira uma adaga, mas os espinhos do canhão de Sheoa desviam o ataque. Ela então atinge o chefe demônio enquanto Sha cria uma tempestade com um feitiço de raio através do buraco no teto. O segundo demônio tenta erguer sua barreira, mas Jaya o impede lançando-o na tempestade, enquanto Shao usa o feitiço de raio para atingir o chefe demônio. Depois, Shao diz aos irmãos que é a vez deles lidarem com a luta e os instrui a ajudar as garotas. Zen carrega Zen em seus braços, e Katin ajuda Zin, que está gravemente ferida, e pede desculpas por enganá-los ao longo do caminho. Katin a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e Zin devolve o cajado a ele. De repente, o chefe demônio vai atrás de Shao e tenta atacá-lo, mas ele evita o ataque e conjura um feitiço de fogo com seu tablet. O demônio rapidamente cria um muro de pedra para refletir o fogo de volta a Shao. Aproveitando as chamas, ele tenta um ataque surpresa, mas Sheoa protege Shao com seu canhão e empurra o demônio para trás. O demônio os avisa que ainda tem tempo para escapar, mas Sheoa não está assustada e até zomba dele, deixando-o furioso. Ele começa a fazer as rochas flutuarem na caverna para tremer. Shao os avisa para terem cuidado, porque apesar do demônio estar fraco, ele ainda possui um fragmento de espírito bastante poderoso. O demônio envia rochas flutuantes como projéteis e Sha tenta protegê-los com um muro de água, mas as rochas perfuram o líquido. Eles precisam recuar, e Sheoa libera uma poderosa onda de energia com seu canhão. O demônio tenta detê-la, mas o laser se divide em vários feixes, e ele mal consegue criar uma cúpula de rocha a tempo de se proteger. O demônio se vangloria de que, se tiver pedras, eles não podem tocá-lo, pois ele sempre pode se proteger. Infelizmente, ele está em uma poça d'água, e Sha lança outro feitiço de raio, eletrocutando a água. Sheoa termina a batalha com um poderoso disparo que reduz o demônio a cinzas e libera o fragmento de espírito de seu corpo. Após pegar o fragmento, eles correm para fora da caverna em colapso. Fora da caverna, os dois irmãos levaram as duas mulheres para um local seguro. Zing agradece por sua ajuda, e Jin diz a ela que sua irmã ainda tem uma chance e que podem salvá-la com os cuidados certos. Mas, surpresa, o segundo demônio aparece de trás de algumas moitas, tentando ferir Jin. Felizmente, Katin derruba o demônio no chão bem a tempo. O demônio se levanta e tenta ferir Katin com sua adaga, mas Jin intervém para proteger seu irmão. O demônio desafia Jin para um duelo para ver quem tem as espadas mais rápidas. Durante a luta, o demônio se move rapidamente, dando a impressão de que tem muitos braços e é mais rápido que Jin. Ele até corta Jin um pouco, e devido ao sangramento, a visão de Jin começa a ficar turva. Para ajudar, Katin corre em direção ao demônio para segurá-lo no lugar para que Shen possa atingi-lo, mas o demônio começa a bater em Katin. Quando Shen tenta ajudar, o demônio ergue uma barreira para prendê-lo e chuta Katin para longe. Isso deixa Jin muito furioso, e ele começa a tentar quebrar a barreira. Então, o demônio percebe as espadas especiais de Jin, mas é distraído quando Zing tenta ajudar, usando sua teia no demônio. Infelizmente, o demônio corta facilmente a teia, já que Zing ainda está fraca. O demônio se concentra novamente em Jin, usando um feitiço para transformá-lo lentamente em uma estátua, transformando seus braços e pernas em pedra. Enquanto isso acontece, Jin diz a Katin para escapar com as garotas e que ele alcançará mais tarde, mas Katin se recusa a deixá-lo e começa a socar a barreira, machucando suas mãos. Vendo Katin assim, o demônio o lança para longe e provoca Jin, dizendo que ele deveria dizer suas últimas palavras. Katin se sente impotente, e chora porque sempre precisa de alguém para
para protegê-lo, mas Jin lembra ele que derrotou o demônio gato e que um dia ele se tornará um grande caçador de demônios. De repente, o cajado pendurado no pescoço de Katyn começa a brilhar com uma luz dourada, e seus olhos mudam de cor também. Com um poderoso ataque, ele destroça a barreira com o cajado, que é lançado para longe pela força. Ele também é chutado pelo demônio, que tenta pegar o cajado, mas quando o demônio o toca, o cajado volta a ser pequeno e de metal. A petrificação de Jin está lentamente desaparecendo enquanto ele vai ao encontro de um Katyn ferido, que diz estar aliviado por tê-lo ajudado a se libertar da barreira antes de desmaiar de exaustão. O demônio está confuso com a mudança do cajado e tenta fazê-lo voltar ao tamanho normal com diferentes frases, mas não funciona. Sem prestar atenção à luta, Jin consegue cortar o braço do demônio, que grita de dor enquanto tenta usar sua super velocidade para se defender, mas desta vez Jin é ainda mais rápido. O demônio de repente vê um flash de um homem de cabelos brancos com as mesmas espadas. Com um corte rápido, Jin faz o demônio cair de joelhos. O demônio revela que é um humano e diz que caçadores de demônios não podem matar humanos, mas Jin diz que as más ações do demônio não seguem as regras. O demônio diz que Jin lhe lembra o antigo mestre do usuário de espadas duplas. O demônio revela que mais de 12 anos atrás, uma mulher misteriosa ordenou capturar o caçador de demônios das espadas duplas, e ele enfrentou esse caçador, mas claramente perdeu. Surpreendentemente, o caçador de demônios o deixou ir, e depois de falar com aquela mulher, ele pediu a ela que nunca perdoasse o espadachim. Ele se pergunta se aquele guerreiro ainda se arrepende de tê-lo deixado ir. Jin, com a espada na garganta do homem, pergunta sobre a mulher misteriosa, mas o demônio só diz que é o destino. Então, um sino toca, e o demônio cai morto, liberando outro fragmento de espírito. Naquela noite, de volta ao navio, Shao tenta curar Zen, mas apesar de seus esforços, ele diz a Jin que os ferimentos de sua irmã são muito graves para a cura mágica celestial. Katyn está profundamente perturbado e sai correndo em lágrimas. Jin lamenta não ter conseguido salvar sua irmã, mas Shao diz que há outro caminho. Eles vão selar o espírito de sua irmã e usar o poder dos deuses para curá-la mais tarde. Eles precisam separar o espírito dela do corpo, e ela será ressuscitada em outro corpo quando chegar o momento. Jin concorda, e Shao coloca o espírito de sua irmã no anel de Jin. Fora, Katyn se pergunta por que o cajado o escolheu. Jin aparece e devolve o cajado, dizendo que Katyn tem um potencial não explorado. Ele pede a Katyn que acredite em si mesmo e explica que podem salvar a irmã de Jin com um feitiço se encontrarem todos os fragmentos de espírito e salvarem os deuses. Katyn fica motivado e corre de volta para o navio depois que Xiao o chama. Deixado sozinho, Jin pensa nas palavras do demônio sobre o usuário anterior das espadas duplas. Dentro do navio, os celestiais dão a Katyn os fragmentos de espírito que encontraram, que o cajado divino absorve. Xiao avisa Katyn para não perdê-lo novamente. Jin chega, e é hora de continuar a jornada. Jin quer ir com eles e acredita que pode ajudar. Jin aceita alegremente sua presença na equipe, apesar da reação negativa usual de Jaya. Ela acaba acompanhando-os em sua jornada. No dia seguinte, eles chegam a uma nova cidade cheia de fábricas. Katyn está com febre e não para de tossir devido ao calor extremo. Jin pergunta se Shao tem algum feitiço para resfriá-lo, e Shao explica que o cajado absorveu 2 fragmentos de espírito de uma vez, o que está sendo difícil para Katyn. Mas quando eles chegarem à loja do Deus da Terra, eles darão a ele um remédio especial, e ele ficará bem depois disso. Jin sai do navio com roupas mais leves por causa do calor. Xiao fica com ciúmes e irritada, achando que Jin está se vestindo de forma sedutora, mas Katyn não se importa. Eles caminham pelas ruas e encontram a loja que estão procurando. Jin fica surpreso, porque não parece uma loja do Deus da Terra. Parece mais uma loja de roupas. Ele não está certo se encontrarão remédio lá, mas Xiao sugere que eles verifiquem. Dentro, Jaya B grita para chamar a atenção do atendente. Ele é um estranho velho que rapidamente percebe que são celestiais. Depois de um pouco de confusão e um soco de Jaya B porque ele estava olhando para Z, o atendente começa a levá-los a sério. Ele explica que, devido ao caos nos reinos celestiais, menos clientes celestiais foram à sua loja, então ele começou a vender produtos mortais para sobreviver. Ele aperta um botão, e a loja se transforma em uma loja de remédios. Jaya B rapidamente pede alguns feijões mágicos chamados feijões Senzu, que ela dá a Katyn para aliviar sua dor. Jin fica impressionado e quer comprar alguns também, mas fica desapontado quando descobre que custam 2 moedas celestiais, o que equivale a 2 bilhões em dinheiro humano. Shao se oferece para pagar por eles, e transfere o dinheiro usando seu tablet. Jaya pergunta ao velho sobre a fornalha industrial na Cidade do Fogo. Ele conta a eles que há 100 anos, um enorme meteoro de fogo caiu na fornalha e mudou o clima. O meteoro queimou por 300 dias e se tornou a nova fornalha, agora controlada por um demônio das chamas chamado Nuvem Maligna do Fogo. Jaya fica irritada porque não entende por que um celestial seguiria um demônio. O velho explica que ele é um demônio poderoso que controla o fogo, e ninguém ousa desafiá-lo. Shao pergunta
pergunta a Katin se ele está se sentindo melhor e diz para ele girar o cajado divino. Katin começa a girá-lo, e isso causa uma reação no meteoro. Shah acredita que há um fragmento do espírito do deus da guerra lá, que os demônios do fogo estão usando para ficarem mais fortes. Jen se pergunta se a pessoa misteriosa sobre a qual ouviu falar pode estar lá, mas Katin quebra a tensão quando deixa cair o cajado porque seu colar quebrou. Os celestiais decidem ir atrás do fragmento, e Jen insiste em ir junto. Jaya os avisa que enfrentarão um demônio muito forte com magia poderosa, diferente dos que eles enfrentaram antes. Jen ainda quer ir, e Katin também preferiria ir, mas Jen pede para ele ficar enquanto Jin cuida dele. Enquanto isso, dentro de uma das instalações, uma secretária feminina informa ao demônio do fogo que o núcleo está seguro. Ele acha que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Shah, Jen e Xiao chegam ao portão do grande edifício das chamas, e Xiao mostra a eles os planos indicando que o demônio do fogo que estão procurando está no topo. Há muitos guardas em cada andar, então levará um tempo para chegar lá em cima. Xiao começa a explicar uma maneira de evitar uma briga e economizar energia, mas antes que ele possa terminar, Jen corta uma parede com sua espada e entra no prédio, o que surpreende Shah e Jaya. O corredor rapidamente se enche de guardas armados. Enquanto isso, na loja, Jin cuida de Katin, que está doente e tendo pesadelos. Ela o refresca com um pano úmido, e em seu sonho, os dois fragmentos de espírito e o cajado divino se transformam em espíritos e formam um símbolo de Yin-Yang. Em seguida, o sonho muda para uma antiga guerra entre deuses e demônios. O deus da guerra luta contra eles, mas é traído, após o qual Katin sente as almas dos demônios e os fragmentos de espírito tentando convencê-lo a usar o fragmento de espírito para obter poder para si mesmo, dando sua alma em troca. Katin pensa sobre isso e admite que é fraco, mas decide que quer poder, não para ser mais forte que os outros, mas para proteger seus entes queridos. O cajado divino brilha porque ele passou no teste de tentação. O deus da guerra promete ajudá-lo com o cajado. Katin acorda e vê Jin cuidando dele, o que o deixa um pouco nervoso. Ele se afasta, e o cajado cai do bolso dele antes que ele possa pegá-lo. Jin o pega e vai falar com o dono da loja. Ela volta e devolve o cajado a Katin, agora com um novo colar feito do fio de prata da aranha de sua família, que não se quebrará. Katin fica grato pelo presente. Voltando à batalha no grande edifício das chamas, Shah, Jen e Xiao derrotaram os guardas e entraram em um grande salão. O lugar está cheio de pinturas de mulheres bonitas nas paredes, o que Shen admira. O demônio do fogo aparece nas escadas e concorda com Xiao sobre a beleza da mulher. Xiao pergunta quem ele é, mas o homem diz que não está atrás de um caçador de demônios e diz para Jen recuar. Jen avança contra ele, mas o homem usa um ataque de fogo, forçando Jen a se afastar para evitar queimaduras. Ele explica que está esperando há 100 anos pelos dois celestiais e anuncia o início do jogo principal, desafiando-os a tirar o fragmento divino dele. Jen ataca o homem, mas ele cria uma parede de fogo para bloqueá-lo. Xiao pede para Jen se afastar, mas ele leva um golpe do homem. Ele usa suas espadas para se proteger, mas o homem ataca ainda mais forte e derrota Jen. Mas de repente, Xiao intervém e usa um feitiço de vento para segurar Jen, evitando mais danos. Xia avisa o homem que o poder de fogo em seu corpo poderia ativar o meteoro de fogo, prejudicando a cidade. Xiao sugere que se o homem desistir de seu plano, o meteoro pode ser completamente resfriado. No entanto, o homem revela que precisa do sangue de dois seres celestiais para um feitiço de fogo proibido. Xia percebe que a intenção dele é criar um jutsu proibido com o sangue deles e atacar o Palácio Celestial no espaço como um ato de vingança. Em resposta a essa loucura, Jaya decide confrontar o homem pessoalmente. Ela dispara implacavelmente seu enorme canhão contra ele. Infelizmente, seus ataques são ineficazes, já que o homem se protege com um campo de força e retaliar, atacando seu canhão. Apesar dos esforços dela para se defender, uma arma de fogo prende seu canhão, aquecendo-o até se tornar inútil. Pouco antes de explodir, Jaya pede a Xiao para resfriá-lo, e ele tenta com um feitiço de água. No entanto, a água evapora ao tocar o chicote flamejante. O homem zomba dela e diz que espera fazê-la sangrar um pouco. Ao ouvir isso, Jaya se sente impotente. Jen interrompe e declara que enfrentará o homem, mesmo que não saiba os detalhes do feitiço de fogo proibido. Como o feitiço requer o sangue dos imortais, ele não pode permitir que o homem alcance seu objetivo. Jen bloqueia uma bola de fogo direcionada a Jaya com suas espadas, já que suas espadas podem resistir às chamas por um curto período. Em seguida, Jen diz a Xiao e Xiao para saírem e procurarem ajuda com o ancião na loja para elaborarem um plano melhor. Xiao fica frustrada, mas obedece e Jen, ela e Xiao fogem rapidamente da cena. Durante a batalha intensa, as pessoas que vivem na cidade começam a sentir tremores e chamas do mar jorrando do topo da fornalha industrial. O medo se instala à medida que projéteis flamejantes começam a cair do céu. Jin, Katin e o ancião testemunham esse caos. O ancião explica que a fornalha da cidade foi reativada por causa do fogo do demônio. Katin fica cada vez mais preocupado, temendo que algo terrível possa acontecer com Jen dentro do prédio.
inútil. Jin continua sua luta contra o demônio, que continua lançando bolas de fogo nele como uma distração inteligente. Jin joga uma de suas espadas no demônio, mas este se esquiva facilmente. No entanto, Jin consegue acertar o demônio por trás, pensando que teve sucesso. Mas o demônio o engana criando uma cópia de si mesmo, prendendo Jin pelos pés com um chicote flamejante e jogando-o no chão. O demônio repreende Jin por se sacrificar para proteger os celestiais que o abandonaram. Com um sorriso no rosto, Jin diz ao demônio que não está se sacrificando por ninguém, ele apenas quer ser o único a derrotar o demônio. Apesar de várias tentativas de atacar o demônio, todos os ataques de Jin são esquivados. O demônio dá um passo rápido à frente e desfere um soco poderoso no estômago de Jin, mandando-o voando e se chocando contra a parede. O demônio comenta que é absurdo para Jin pensar que poderia vencer apenas com suas espadas, mas o respeita por resistir por tanto tempo e sugere que ele merece um funeral flamígero. O demônio prepara um poderoso ataque de fogo, mas Shao e Xiao salvam Jin a tempo. Shao cria uma parede de gelo para bloquear as chamas, mas ela não dura muito, pois começa a derreter. Shao instrui Xiao a levar Jin e, nesse momento, Shao recebe um pequeno corte no pescoço. Sem perceber a lesão, ele permanece focado em resgatar seus amigos. Depois disso, os três desaparecem da cena em meio à poeira que se ergue e o vapor sozinho no quarto. O demônio avista algumas gotas de sangue no chão. Ele decide colocar seu plano em ação, um juramento que ele fez à mulher retratada em pinturas, sua esposa. Usando o sangue, ele desenha um símbolo no chão, invocando um pentagrama mágico. Isso aciona o forno da cidade, movendo o meteorito em direção ao fogo. Enquanto ele começa a se elevar no ar, os celestiais veem isso e ficam aterrorizados, percebendo que a técnica proibida foi ativada. Juntamente com o meteorito flutuante, o demônio ri de maneira ameaçadora. Jaya insiste que eles precisam detê-lo, mas Shao lembra a ela que seu canhão está superaquecido e inútil. Além disso, no mundo dos mortais, imortais como eles só podem usar 50% de seu poder, tornando impossível confrontar o demônio. No entanto, ela argumenta que se não o impedirem, o Palácio dos Imortais estará em perigo. Sha percebe que o Palácio Imortal não está em risco porque o demônio está inadvertidamente usando a técnica proibida de forma reversa. Devido ao tempo significativo que passou desde que o meteorito caiu, sua composição mudou, tornando-o inadequado para ativar a técnica proibida. Mesmo que o demônio consiga empurrá-lo na direção do palácio, o meteorito provavelmente se desintegrará devido ao superaquecimento antes de chegar ao seu destino. O resultado mais provável é que o meteorito se despedace e caia de volta na cidade como um meteorito menor. É exatamente o que acontece, deixando o demônio perplexo com seu plano falhando. Sha e Xia decidem consultar o ancião da loja em busca de uma solução. O fracasso do demônio o enfurece e ele jura exterminar todos os imortais. Enquanto isso, na cidade, o pânico se instala e as pessoas se esforçam para escapar, pegando Xing e assistindo o caos, preocupados com seus companheiros, mas vendo conforto Katxin, tranquilizando-o de que eles ficarão bem. De repente, um fragmento do meteorito quase os atinge. O ancião os leva urgentemente para um abrigo. Xing segura a mão de Qin e eles seguem, mas ele volta para ajudar uma menininha. Eles evitam por pouco serem esmagados, e Xian usa suas teias para salvá-los. Eles também veem os celestiais correndo na direção deles, carregando um gênio inconsciente. Juntos, eles seguem para o abrigo em busca de segurança contra os meteoritos que caem. No abrigo, Katxin está preocupado com seu irmão, Shen, mas o ancião o tranquiliza dizendo que Gen ficará bem porque comeu o feijão senzu. No entanto, Gen ainda precisa de tempo para se recuperar de seus ferimentos. Apesar de estarem no abrigo, os tremores contínuos continuam a assustar as pessoas. Xing menciona que o abrigo não aguentará por muito tempo. Enquanto isso, Shao se pergunta como o demônio conseguiu controlar o meteorito por 100 anos se sua energia é altamente instável. O ancião menciona que o único tesouro no mundo mortal capaz de resistir a um feitiço de fogo de nível catastrófico é o núcleo de resfriamento do forno industrial da Cidade do Fogo. Em resposta, Jaya pergunta urgentemente onde ele está localizado. No entanto, apesar de ser um sábio da Terra com conhecimento de magia e objetos divinos na área, o ancião não consegue detectar a presença do núcleo de resfriamento devido a uma barreira subterrânea criada pelos demônios da grande fortaleza das chamas. Essa barreira foi criada para impedir que alguém o encontrasse, então eles elaboraram um plano para acessar o subsolo da fortaleza e obter o refrigerante. No entanto, o ancião acredita que alertar o demônio ao tentar recuperá-lo abertamente seria imprudente, dada a forte guarda da fortaleza. Ele sugere uma abordagem furtiva para roubá-lo sem serem detectados. Neste ponto, todos os olhares se voltam para Xin, que parece ser a ladra designada. Ela se sente culpada por ter que roubar novamente e por quebrar seu juramento de elfo. Katxin explica que Xin jurou nunca mais roubar, pois poderia perder sua vida por causa disso, mas o ancião a tranquiliza, explicando que o juramento de destino que ela fez só pode ser cumprido uma vez, então ela não enfrentará mais consequências. Além disso, como o núcleo de resfriamento é um tesouro imortal, recuperá-lo não pode ser considerado roubo. Ele
Ele também promete compartilhar o sofrimento dela se algo der errado por causa do elfo. Embora perder sua irmã já seja uma grande dor, Zin concorda em ajudar seus amigos. Ela decide infiltrar o prédio pelos dutos de ventilação, evitando os guardas, e usando seu anel para abrir uma pequena escotilha, desabilitando 2 guardas na sala de observação. Zing avista a secretária do chefe em uma tela e se aproxima dela com um movimento rápido. Ela prende a secretária desavisada contra a parede para extrair informações sobre a localização do refrigerante. A secretária assustada revela que está na sala do tesouro no porão, mas é necessário um cartão de acesso para entrar. Ela então revela que o cartão está em sua bolsa, sobre a mesa. Aproveitando o momento em que a secretária vira a cabeça, ela se liberta, e as 2 mulheres se envolvem em combate, esquivando-se dos golpes uma da outra. Zin consegue vencer imobilizando a mulher contra a parede com suas teias. Ela verifica a bolsa em busca do cartão de acesso, mas não consegue encontrá-lo. Zing ameaça a secretária, que se recusa a revelar sua localização mesmo sob ameaça de morte. Zing promete fazer algo muito pior do que a morte com ela. De volta ao abrigo, a situação fica cada vez mais instável. Os tremores fazem com que detritos caiam, e o pânico se espalha entre as pessoas. O demônio das chamas acrescenta a destruição lançando bolas de fogo e exigindo que os celestiais se entreguem. Sha percebe que, se não o detiverem, o abrigo vai colapsar ainda mais rápido. Sheoa decide que ela confrontará o demônio, mesmo que Katin peça para esperarem o retorno de Zin, mas Sheoa não planeja esperar por muito tempo. Sha tranquiliza Katin, dizendo que Sheoa vai distrair o demônio para ganhar tempo para Zing, e ele irá ajudá-la. Katin e o ancião ficam encarregados de cuidar de Jen. A menininha que Katin salvou anteriormente pergunta por que os celestiais estão indo embora, e ele explica que eles vão lutar contra os vilões para ajudá-los. A garotinha acha que eles são muito corajosos, mas fica triste novamente quando se pergunta quem os protegerá, uma preocupação que Katin também reconhece. Enquanto isso, de volta com Zin, ela conseguiu extrair o código do elevador da secretária. A secretária alerta que ela talvez não volte viva. Usando o elevador, Cien chega a uma sala grande e escura onde o núcleo está localizado. À medida que se aproxima do núcleo, ela inconscientemente aciona um sensor de movimento, disparando um alarme alto por toda a sala. Isso também ativa um grande robô protetor que desce do teto. Zing age rapidamente e consegue desviar, percebendo que as coisas podem não ser tão fáceis afinal. Na cidade, as pessoas estão fugindo em terror enquanto as chamas caem do céu. Elas trabalham para resgatar os feridos e procurar abrigo dos pedaços de rochas em chamas. O demônio das chamas continua sua busca implacável pelos celestiais que estão se escondendo na cidade. Em um flashback, o demônio das chamas relembra como conheceu sua esposa quando ela frustrou a tentativa de um ladrão de roubar em um trem. Mais tarde, eles se apaixonaram e compartilharam belos momentos juntos. Eventualmente, eles se casaram alguns meses depois. As notícias da invasão do Rei Demônio se espalham e sua esposa fica preocupada com a segurança de sua cidade. No entanto, ele a tranquiliza, dizendo que é uma zona neutra protegida pelo Reino Celestial. Mais tragicamente, alguns dias depois, uma chuva de meteoros atinge em uma explosão massiva, matando sua esposa enquanto ela está em casa. De volta ao presente, o demônio das chamas enfrenta o ataque combinado de Xiao e Shao. Ele bloqueia seus ataques e retaliando lançando bolas de fogo, mas Shao consegue detê-las com um feitiço de gelo habilidoso. Jaya continua seu implacável ataque, mas o demônio desvia habilmente os projéteis de energia que ela lança. O demônio, fervendo de raiva, os chama de falsos deuses, o que confunde Shao. O demônio continua prometendo devolver a dor infligida pelos deuses 100 vezes pior, liberando uma poderosa corrente de fogo. Shao convoca uma barreira de gelo que mal aguenta contra o ataque antes de finalmente quebrar. Inesperadamente, o bastão dourado de Sen desce do céu, criando uma cúpula protetora ao redor de seus amigos. Katin ele mesmo chega, surpreendendo o demônio. No entanto, o demônio fica satisfeito ao ver um humano poderoso diante dele. Katin implora ao demônio que pare, apontando que pessoas inocentes na cidade estão sofrendo devido às suas ações. O demônio de repente percebe o sofrimento que está causando a pessoas e famílias inocentes. Katin lembra ele que continuar por esse caminho resultará na destruição completa da cidade, transformando-o em ruínas, como era há 100 anos. Katin então pergunta ao demônio por que ele está agindo assim. O demônio compartilha uma história trágica de seu passado através de um flashback. No passado, ele foi gravemente ferido e procurou desesperadamente por sua esposa entre os escombros. Ele finalmente a encontra enterrada sob uma pilha de rochas, mas apesar de seus melhores esforços, não consegue resgatá-la. De repente, uma esfera de energia vermelha aparece, envolve o homem e converte o corpo de sua falecida esposa em energia, deixando apenas o anel dela para trás. No presente, ele revela que desde aquele momento, ele acreditava que seu propósito era buscar vingança contra o clã dos deuses. Ele questiona Katin se acredita que foi ele quem lançou o meteorito de fogo sobre a cidade e sugere que Katin pergunte a seus amigos imortais sobre o que realmente aconteceu. Katin
Katin se vira para Sheoa e Shao pedindo uma explicação. Sheoa relata que 100 anos atrás, durante a guerra, o Rei Demônio tentou destruir o Palácio Imortal com um meteorito de fogo. Para proteger o palácio, eles ergueram uma barreira protetora que acabou alterando a trajetória do meteorito, fazendo com que caísse no reino inferior e eventualmente aterrissasse na Cidade do Fogo. Katin fica chocado com essa revelação. O Demônio das Chamas continua a afirmar que os deuses são hipócritas, alegando que eles fingem querer salvar e proteger as pessoas, mas não têm medo de sacrificar humanos para se salvar. As palavras do demônio perturbam profundamente Sheoa. Isha se desculpa por seu erro do passado, mas o demônio não está satisfeito. Ele lança uma bola de fogo em direção a Jaya. Katin permanece imóvel por um momento, mas reage no momento certo para usar o poder de seu bastão, criando uma barreira dourada para proteger Sheoa do ataque. O demônio diz a Katin que ele está do lado errado, mas Katin responde explicando que, se a cidade caísse novamente em desastre devido à vingança, ele não seria diferente das deidades hipócritas que o demônio quer destruir. Mesmo que ele consiga derrotar todas as deidades, isso não pode desfazer o passado, e o ódio em seu coração só trará mais tragédias para a cidade. Katin encoraja o demônio a usar seu poder para salvar a cidade e seu povo. Essas palavras ressoam profundamente com o demônio, mas seus impulsos vingativos o transformam em um monstro enorme semelhante a um lobo. O demônio compartilha seu juramento de matar todos os clãs de deidades por terem sacrificado a alma de sua esposa e desfere um poderoso soco em Katin. Apesar de bloqueá-lo com seu bastão, a força do golpe faz Katin voar e se chocar contra um prédio. Enquanto isso, Jin já derrotou o robô guardião com facilidade e se dirige para o artefato. Ela tenta agarrá-lo com seus fios, mas eles congelam ao entrar em contato com o núcleo de resfriamento e uma onda se propaga do dispositivo, confundindo Z. De volta à cidade, Katin sobreviveu ao golpe usando seu bastão como apoio contra o prédio e criando um escudo protetor para amenizar o impacto. No entanto, ele cai de joelhos devido ao cansaço, enquanto o demônio, em sua forma bestial, se aproxima dele. Ele pede que Katin se renda, mas Katin ignora o apelo e, com grande esforço, consegue se levantar, apoiado em seu bastão. Isso enfurece a criatura, que está prestes a lançar uma enorme bola de fogo de sua boca, mas para quando sente um aumento de energia vindo do núcleo de resfriamento. Katin e seus amigos ficam aliviados ao ver o aumento de energia do núcleo de resfriamento, indicando que Jin completou sua parte da missão. Isso enfurece profundamente o demônio, que lança uma bola de fogo gigante, causando uma explosão massiva. Ele parte rapidamente para confrontar Jin. Xiao e os celestiais estão ilesos graças à barreira protetora de Qin que bloqueia o ataque, embora Xiao esteja machucada e caia de joelhos. Katin insiste em enfrentar o demônio para garantir a segurança dos outros. Xiao decide ajudar Katin e cria um feitiço de teleportação, transportando-o para onde Jin está. Jabba, apesar de um pouco chateada, entende a necessidade de suas ações e é tranquilizada pelas palavras de Xiao, sabendo que Katin o salvou e agora pode salvar Jin também. Na câmara do núcleo, Jin se esconde enquanto uma das paredes do quarto é destruída por um demônio fortemente armado. Ela testemunha o demônio agarrando o núcleo com sua mão blindada. Nesse momento, o demônio das chamas aparece em sua forma bestial, exigindo que o demônio blindado solte a pedra. O demônio blindado fica satisfeito por ver o demônio das chamas aparecer, poupando-o do trabalho de procurar. Os dois demônios se engajam em uma batalha feroz, fazendo a sala tremer e detritos começam a cair. Jin quase é esmagada por uma pedra que cai, mas consegue se manter escondida enquanto a batalha continua. O primeiro demônio revela que ele busca a parte do deus da guerra dentro do demônio besta. Ele se transforma em um minotauro e domina o demônio das chamas, obtendo o fragmento de espírito de dentro dele. Katin chega estendendo seu bastão para quebrar a caixa que segura o fragmento e absorver seu poder. O demônio tenta atacar Katin com um machado, mas é salvo por Jin, que o leva embora. O demônio percebe que não consegue soltar o bastão de Katin mesmo após a liberação de Qin, então decide cortar seu próprio braço para evitar ser consumido por ele. Em seguida, ele se teletransporta para longe da área, prometendo retornar. No entanto, o iminente impacto do meteorito ainda é uma ameaça para a cidade. O demônio das chamas diz a Katin para quebrar o núcleo de resfriamento e Katin com seu bastão quebra o núcleo de resfriamento, liberando uma poderosa onda de gelo que congela tudo em seu caminho e esfria o meteorito. Ele se despedaça no ar, caindo de volta ao chão como neve. O demônio das chamas, que um dia buscou vingança, segura o anel de sua esposa e lamenta não ter cumprido sua promessa. Em seus últimos momentos, ele vê uma visão do espírito de sua esposa, que o conforta por ajudar a salvar a cidade, antes de falecer. Com a ameaça resolvida, Katin, exausto, desmaia, e Jin o segura antes que ele atinja o chão. No dia seguinte, tudo foi resolvido na Cidade do Fogo, e o grupo decidiu ir para outra área deserta para encontrar um rio super especial chamado Rio Shakia. Este rio é como magia, pois pode curar os ferimentos das pessoas. Sheoa diz a Gen que é a única coisa que pode melhorar sua lesão. Gen, embora esteja machucado, age como se fosse forte e não quer descansar, mas
então, ele percebe que está ainda mais machucado do que pensava. Jin tenta convencê-lo a descansar, dizendo que gosta de caras fortes e corajosos, mas ficaria triste se ele se machucasse ainda mais. Finalmente, Jin cede e se deita com a cabeça no colo de Sein. Agora, Katin começa a prestar atenção em Shao. Ele está agindo sério, e Katin agradece a ele por ajudar Jin na Cidade do Fogo, mas Shao apenas diz que não é grande coisa e vai verificar algo. Conforme eles se aproximam da próxima vila, eles percebem que parece totalmente vazia. Katin pensa que talvez seja como a Cidade do Fogo, abandonada por causa da luta entre deuses e demônios anos atrás, mas Shao diz que não é isso. De repente, o veículo para por causa de um problema de energia, e Shao assume a responsabilidade de consertá-lo. Nesse momento, Jin fala com Sheoa sobre como Shao tem agido de forma estranha. Sheoa não leva a sério, e Katin concorda que Shao parece preocupado. Jabba diz a eles que a área deserta tem coisas valiosas na areia, e a cidade costumava ser movimentada com muitas pessoas. O exército de Shao estava estacionado lá para uma missão, e Shao nunca quis voltar por causa de um evento trágico. Eles não estariam voltando lá se não fosse pelo Rio Mágico. Mas quando Sheoa se vira, ela os vê brincando e comendo melancia, não prestando atenção. Ela fica chateada porque acha que eles não estão levando a questão a sério e diz que não vai contar mais sobre Shao. Eles tentam adivinhar a história, inventando suas próprias teorias estranhas, o que deixa Sheoa ainda mais irritada. Jin diz a ela que pensava que os imortais não gostavam do mundo humano, mas parece que Shao também tem caráter, então os irmãos deveriam apoiá-lo. No entanto, Sheoa diz para ele não ser tão convencido. Jin então diz que vai falar com Shao para fazê-lo compartilhar seus sentimentos, e apesar da discordância inicial de Sheoa, Jin a convence a deixá-los conversar com Shao. Jin vai até Shao e oferece ajuda, mas Shao parece um pouco distante e diz que não precisa de ajuda. Jin diz a Shao que ele não precisa lidar com tudo sozinho e que são amigos, então ele pode contar qualquer coisa para eles. Em certo momento, eles pensam que Shao quer discutir com eles, mas Shao revela que o cristal de energia da nave está quebrado, e por isso o veículo não pode se mover. Ele precisa pegar cristais de reposição de uma mina abandonada nas proximidades. Jin sugere ir com ele, mas Shao insiste em ir sozinho, lembrando Jin de que ele não está totalmente curado e a mina pode ser perigosa. Shen continua insistindo, e de repente Shao reage friamente, afastando a mão de Shen e dizendo para ele cuidar da própria vida, o que surpreende ambos os irmãos, pois Shao normalmente não é assim. Mais tarde, na nave, Katin está preocupado porque Shao ainda não voltou, e ele pergunta a Sheoa se eles podem localizá-lo. Jin interrompe e diz que Shao é um deus, então nada pode acontecer com ele, mas também critica Shao. Katin tenta fazer Jin entender que Shao está apenas tentando protegê-los pedindo para não irem junto, mas Jin não está ouvindo e continua falando coisas negativas sobre Shao, o que faz Sheoa repreendê-lo e pedem para ele ficar quieto se não souber nada sobre Shao. Isso deixa as coisas desconfortáveis na nave, e todos voltam ao que estavam fazendo anteriormente. Agora há um flashback de quando Shao estava com seu esquadrão tentando encontrar alguns demônios que estavam causando problemas na área. Eles não tinham muitas informações, então precisavam ter muito cuidado. O esquadrão incluía Shao, que era o capitão, e outras 4 pessoas, um garoto chamado Al, um cara careca e forte chamado Black, uma garota baixa com cabelos brancos chamada Lily e um jovem com cabelos pretos chamado Kiao. Conforme eles chegam à mina e se aventuram mais fundo, deparam-se com uma cena horrível com sangue, mas sem corpos. O grupo debate se deve confrontar os demônios diretamente em busca dos mineiros desaparecidos, embora suas ordens de missão instruíssem a evitar conflitos. A FU sugere ir embora, mas Shao insiste que a missão deles é investigar a mina subterrânea e eles devem estar preparados para lutar, se necessário. Assim, descem mais fundo na mina. Nas profundezas da mina, o esquadrão de Shao é cercado por zumbis, que se revelam sendo os mineiros desaparecidos. Suas balas não conseguem deter essas criaturas mortas-vivas. Em uma situação difícil, decidem correr para escapar. A FU quase é mordido, mas com a ajuda de Black e Yao, eles conseguem escapar por pouco. Lily usa explosivos para afastar os zumbis, mas um deles consegue se infiltrar e morder Black. Ele minimiza sua lesão e, com o apoio de sua equipe, eles se retiram para uma sala segura, sem saber que seu sangue derramado desencadeou um feitiço misterioso. Shao informa que acredita que todos os mineiros se transformaram nessas criaturas, o que aterroriza a FU, já que estão presos no subsolo com esses monstros. Shao o tranquiliza mencionando um telefone próximo que podem usar para entrar em contato com a sede do exército. A FU desconecta um cabo e o conecta a um comunicador, usando um código inteligente para estabelecer contato por rádio com a sede. Reforços estão a caminho, elevando o ânimo de Lily. Algum tempo depois, Yao, que está de guarda na porta, nota um silêncio estranho. A FU acredita que é porque o exército chegou. No entanto, algo inesperado perfura a parede e mata a FU, revelando-se como uma besta cadavérica. Enquanto isso, Shao está narrando a história para o resto do grupo, pois eles precisam entender o passado de Shao. Jin lembra-se de seu pai mencionando
enfrentando essa terrível criatura do reino dos demônios que se alimenta de cadáveres e é imune à magia. Shell explica que é uma criatura que habita os cantos mais sombrios do reino dos demônios. Isso intriga Zin, que se pergunta por que uma criatura dessas estaria na mina. Jabba menciona que após a guerra entre deuses e demônios, todos os monstros foram aprisionados pelos imortais, e os acessos ao reino dos demônios foram selados, tornando impossível para tais monstros vagarem livremente. Para saber mais sobre o que aconteceu com o grupo de Shao, Katin pede mais detalhes. Justo quando Jabba está prestes a continuar a história, a nave localiza a posição de Shao dentro da mina. De volta à mina, Shao descobre uma visão peculiar, um grande círculo mágico no chão. Isso surpreende, pois é um feitiço usado para abrir um portal para o reino dos demônios, ativado com um sacrifício de sangue do clã dos deuses. A mordida que Black sofreu permitiu esse sacrifício. Nesse momento, Shao percebe por que a besta ceifadora de corpos os atacou anteriormente e a presença deles permitiu o sacrifício acontecer. De repente, a besta ceifadora de corpos reaparece, e Shao carrega a magia em seus punhos, criando duas lâminas de gelo. Continuando com o flashback do passado, Shao e seu amigo Kyo continuam a batalha contra a assustadora criatura, mas ela fere Kyo. Shao tenta curar seu amigo, mas Kyo insiste que Shao deve escapar e completar a missão, já que os outros caíram perante a besta. Apesar dos apelos de Kyo, Shao se recusa e enfrenta a criatura. Ele tenta distraí-la com alguns ataques, mas é derrotado pela exaustão. Shao está prestes a ser morto pela criatura, mas Kyo se sacrifica para salvar Shao. No presente, Shao acorda em um espaço branco surreal, cercado por seus antigos companheiros de equipe. Ele sente uma profunda tristeza por não ter conseguido protegê-los e acredita que não é digno de ser o capitão da equipe deles. No entanto, as ilusões de seus amigos lhe dizem o contrário, afirmando que ele é o mais digno porque nunca os abandonou até o fim. Shao ainda se arrepende de não ter conseguido vingá-los, mas, nesse momento, Kyo aparece e lembra Shao de sua missão de descobrir a verdade por trás do feitiço na mina subterrânea. Kyo o incentiva a não desistir pelo bem dos amigos que ele tem agora, que vão precisar dele. Shao ouve seu nome e acorda novamente, desta vez de volta à realidade, com Katin ao seu lado. Katin explica que localizaram sua posição através da nave e correram para lá quando perceberam algo incomum. Quando Shao se levanta, vê o resto do grupo enfrentando a besta. Apesar dos tiros do canhão de Shewa, o monstro permanece imperturbável. Shao pede a Katin para usar sua barreira dourada para proteger os outros, percebendo a intenção de Shao de se sacrificar por seu amigo. Katin tenta impedi-lo, mas Shao insiste que não vai perder ninguém importante para ele novamente. Enquanto a besta luta contra o grupo, jogando todos para longe, Shao se aproxima do monstro e começa a conjurar um feitiço, instruindo Katin a ativar a barreira. No entanto, Katin ativa a barreira protetora ao redor de Shao também, impedindo-o de se sacrificar. Katin explica que não quer perder nenhum de seus amigos. Ele comanda o bastão para se estender, destruindo a montanha acima deles e criando um buraco no teto que deixa entrar a luz do sol. A criatura, incapaz de suportar a luz, se desintegra, e todos ficam aliviados por terem saído vitoriosos. Antes de partir, Shao usa os pedaços de mineral para criar um túmulo digno para seus antigos companheiros. Ele promete descobrir o mistério de quem criou o feitiço para que suas almas possam descansar em paz. Shao também faz o voto de proteger seus novos camaradas com sua própria força, assim como seus antigos camaradas já o protegeram. Eles retornam à nave para continuar sua jornada. E assim encerramos o vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele gostei. Eu sou Magem, até a próxima aventura.